Irmãos, Deus abençoe a todos. Que alegria, que felicidade estar aqui reunido novamente diante da presença do nosso Deus vivo. Glórias ao nome do Senhor. Quão maravilhoso é nosso Deus, quão grande e divino, o Criador, o Deus perfeito, o Deus de bênçãos que nos trouxe a este lugar, seus caminhos. Quão bem-aventurados somos, glórias ao nome do Senhor. Vamos, irmãos, a dedicar ao Senhor esta reunião com todo o nosso coração. Bendito Pai Celestial, Deus de poder, Deus de maravilhas, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus perfeito, que te amamos e te adoramos, e te honramos, te exaltamos com todas as forças do nosso coração, porque tu és bom, porque tu és maravilhoso, tu és grande, tu és bendito, tu és poderoso, tu és misericordioso, Senhor. Tu nos trouxe a este lugar, a sua casa, para nos falar, para se dar a conhecer o Deus vivo que encheu nossos corações de felicidade e de alegria. Somos os mais felizes dessa terra, Senhor. Temos tanta felicidade, tanta alegria em nossos corações, que queremos louvar-te, que queremos cantar a seu nome, que queremos ler a Bíblia, aprender-te, engrandecer-te, Senhor. Pai Todo-Poderoso, recebe essa reunião, recebe esse serviço que te oferecemos com todas as forças dos nossos corações, que seja agradável na sua presença, que tu desças com teu poder, com teu Santo Espírito, que tu mande o fogo espiritual e o poder do alto, e que tu nos acompanhe com tua presença. Te amamos e te adoramos, em no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvores ao Rei da Glória. Vamos, irmãos, ler em nossas Bíblias, no Evangelho segundo Marcos. Vamos ler no capítulo 16, a partir do versículo 15 até o versículo 18. Essa passagem é muito maravilhosa, porque vivemos aqui na Igreja do Senhor. Aqui na igreja temos o dom de línguas, bendito é nosso Deus. Aqui temos o batismo com o Espírito Santo, que esse é o sinal, que temos as curas. Aqui temos a proteção de Deus, vemos o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo. E vamos ler, irmãos, como dizia, a partir do versículo 15, para exaltação e louvores do nosso Deus. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos ler todos juntos. Versículo 16. Quem crer e ser batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpente com as mãos, e se beberem algo mortífero, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Bendito e louvado é nosso Deus. Pode se sentar, irmãos. Muito propósito, essa leitura que lemos dos dons de cura, que fala aqui sobre os enfermos imporão suas mãos e os curarão. Há um testemunho muito bonito de um jovem que se encontra nesse momento no centro de reabilitação, porque ele tem um vício, as drogas. E ali foi à igreja, e quando lhe profetizaram, o Espírito Santo lhe disse: vou te dar a cura a um ser que você ama muito e que está muito doente. Não te preocupes, vou fazer essa cura para que você conheça meu poder, para que você conheça a minha manifestação. Ele ficou surpreendido com a profecia, porque ele não sabia o que estava acontecendo com sua família. E passado alguns dias, chegou a sua avó para visitá-lo. Ele disse: imagina-te que eu tinha uma metástase, um câncer, e houve metástase, estava muito avançada, mas aconteceu algo incrível de um momento para o outro. A doença sumiu. Glórias ao nome do Senhor. E o jovem ficou perplexo, sem saber o que havia acontecido, porque Deus havia lhe falhado assim, mas lhe deu a certeza e convicção. E lhe disse: vovó, você tem que ir à igreja. Na igreja Deus fala, na igreja temos o poder de Deus. Bendito o nome do Senhor. E o poder de Deus está nesses versículos que lemos. Ide e pregai o Evangelho a todas as nações.
E por isso vamos cantar um hino muito maravilhoso que nos convida a pregar a palavra do Senhor sem temor, falar do Senhor Jesus Cristo. Hino 126, não lhe dê temor, falar de Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia! Quão grande é o Senhor! Tem um testemunho também muito bonito de uma irmã que ela é uma pessoa muito entusiasmada com as coisas de Deus e gosta muito de falar às pessoas, não dá temor falar de Cristo, e ela vive num país onde a grande maioria das pessoas são ateias e por esses dias teriam que apresentar uma avaliação muito difícil, uma avaliação acadêmica, e todos os companheiros estavam nervosos e ela lhes disse: vocês têm que fazer, buscar a Deus, vamos orar a Deus e Deus nos vai ajudar. E nela aí não deu nenhum temor falar do Senhor, mesmo sabendo que eles não creem em Deus. Eles olharam um para o outro e, na verdade, uma vez finalizado o exame, a avaliação, a única que passou na prova foi ela. Glórias ao nome do Senhor! Mas o mais bonito é que nessa reunião havia um jovem, e essa jovem se aproximou dela e ele disse: te admiro muitíssimo, porque eu sou cristão e eu tenho vergonha de falar de Deus. Em contrapartida, eu vi que você fala com uma convicção,
algo incrível que está em seu coração e o transmite. Isso é o que o Senhor tem semeado em nosso ser. Bendito o nome do nosso Deus. Seu amor e seu poder, glórias ao Senhor. Vamos cantar o hino número 9, a semeadura. Bendito o Rei da Glória, que merece que nos convertamos em semeadores de sua palavra. Semente preciosa do glorioso Evangelho de amor, semearei enquanto estiver vivo, deixarei o resultado ao Senhor. Semearei a semente de amor, semearei, segarei ao me achar lá na casa de Deus. Semearei em corações sensíveis a doutrina do Deus de perdão. Semearei enquanto estiver vivo, deixarei o resultado ao Senhor. Semearei a semente de amor, semearei, segarei ao me achar lá na casa de Deus. Semearei em corações de pedra a bendita palavra de Deus. Semearei enquanto estiver vivo, deixarei o resultado ao Senhor. Semearei a semente de amor, semearei, segarei ao me achar lá na casa de Deus. Grande é o Senhor, quanto amamos o nosso Deus. Nosso Senhor é maravilhoso. Tem uma pessoa na igreja que fala muitas pessoas, e o bonito é que também as leva à igreja. Nesses dias levou um prefeito, não sabemos como ela levou, mas ela levou. Ele evangelizou. Também levou um taxista, ele evangelizou, falou com ele, levou ele à igreja. E também nesses dias chegou com uma arquiteta que tinha um problema, ele comentou. E ela de imediato, não sei como ela faz, mas ela convida e leva as pessoas à igreja. Isso me parece muito maravilhoso, glória a Deus. Bom, irmãos, realmente o que vamos ver hoje, essa transmissão é uma bênção muito maravilhosa para a igreja, para todos os que estão nesse momento conectados e também porque esse material fica na página da internet, fica no canal do YouTube da igreja, que aparece nesse momento nas suas telas um tutorial que pode ali entrar o canal do YouTube da igreja e ali nesse endereço que aparece na tela essa transmissão e ver muitas transmissões de estudos bíblicos. É uma comida espiritual maravilhosa. E também pode também no canal da nossa irmã Maria Luísa Piraqui Oficial, o canal do YouTube, também muitos ensinamentos. É muito bonito ver como a igreja ha visto não só a oportunidade de aprender muitíssimo, como também de ver milagres extraordinários. Esse dia, uns pais de família estavam sofrendo muito por seu filho, porque o seu filho tinha 8 dias com febre e não tinha maneira que essa febre passasse. Levaram ao hospital, mas era incontrolável a febre.
E eles disseram: nós temos aqui o ensinamento no vídeo, vamos colocar o ensinamento e juntamente com o filho, e ali em família passaram a assistir esse ensinamento da nossa irmã Maria Luísa, colocaram muita atenção e logo cantaram, logo oraram na oração que faz a nossa irmã Maria Luísa. E logo ali, quando finalizou, o filho deles disse: acabo de viver algo muito estranho, senti um fogo no meu corpo e senti que algo saía de mim. Daí chamaram as enfermeiras e elas vieram e mediram a febre desapareceu completamente, glórias ao nome do Senhor. Então, irmãos, temos que valorizar muito todos esses ensinamentos e todo esse material que é maravilhoso, para aprender, para nos salvar, para nos caminhar a vida eterna e ver os milagres de Deus. Muito bem, irmãos, vamos ficar de pé, vamos expressar ao nosso Deus a gratidão por todas as suas maravilhas e também vamos orar que Ele abençoe os dízimos e as ofertas. Bendito Deus, te louvamos com todo o nosso coração, estamos tão agradecidos contigo, Senhor, por todas as bênçãos, Senhor, que nos tem dado a igreja, que tem dado a nós, porque nunca nos amparou em nenhum momento, pelo contrário, como nos abençoa, como nos ajuda, como nos leva adiante, como nos permite desfrutar de todas as suas bênçãos, Senhor, bênçãos materiais, espirituais, maravilhosas, junto com nossas famílias. Somos gratos contigo, Senhor, nos dá a saúde, a vida, as forças, o emprego, a capacidade para desempenhar, nos protege também, Senhor. Por isso te ofertamos com alegria, porque estamos agradecidos contigo e queremos e desejamos que a sua palavra se siga estendendo por todas as nações. Obrigado, Senhor. Receba também os dízimos e ofertas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos tão felizes, irmãos, com as bênçãos que a igreja recebeu nas Ilhas Maurícios. Vocês viram na rede social da igreja, irmãos? Que bênção tão maravilhosa, o novo templo nas Ilhas Maurício. Foram as palavras da nossa irmã Maria Luísa. Nossa irmã chega e Deus a usa e fala e ela profetiza e o respaldo de Deus se torna evidente e se torna realidade, que o Senhor prosperaria, que faria crescer, e agora a igreja está instalada, é uma igreja maravilhosa, glórias ao nome do Senhor. Nas Ilhas Maurícios são tantas as bênçãos que já colocaram também as instalações elétricas ao redor, nos bairros, a luz pública, pintaram as casas que estão próximas à igreja. A bênção de Deus é completa para todo o bairro, glória a Deus. É assim a bênção de Deus, é uma maravilha. Bom, bendito nosso Senhor. Vamos assim com essa alegria, com essa gratidão, cantar o coro 154, envia-me, Senhor, porque é isso que necessitamos, que Deus nos envie a pregar a sua palavra por todo o mundo. Glória a Deus.
Quão grande é o nome do Senhor! Vamos cantar por último o coro 129, Servirei a Ti, Senhor. E isso que todos desejamos? Que assim seja, glórias a Deus! Servirei a Ti, Senhor, onde Tu me indicarás, trabalhando com alegria, como Tu me mandarás. Onde a alma triste, em pecado e cangidor, te sigo, Cristo, a resgatá-la, servindo-te com fervor. Servirei a Ti, Senhor, onde Tu me indicarás, trabalhando com alegria, como Tu me mandarás. Onde a alma triste, em pecado e cangidor, te sigo, Cristo, a resgatá-la, servindo-te com fervor. Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos aumentar este gozo, porque é imenso. Glórias ao Senhor, recebendo a nossa amada irmã Maria Luísa. Glórias ao nome do Senhor. Que o Senhor os abençoe grandemente. A todos os irmãos e as irmãs das diferentes igrejas que Deus tem permitido abrir neste momento em diferentes países e que a igreja está, podemos dizer, desde ali ao norte, como que se chama? Alasca? Tem um grupo também de pessoas, a igreja não está formada, mas tem um grupo, desde Alasca até a Patagônia. Está a igreja. E quer dizermos também, pois Estados Unidos, Europa, vários países da Europa, vários lugares da Ásia, da África, que o Senhor tem permitido, as ilhas também, o Senhor tem permitido que sua palavra chegue ali, a 1 ou 2 ou 3 corações ou mais. E de toda maneira, quando Deus chega a uma cidade, pois a um país, é para abençoar. E agradecemos ao nosso Deus por este apoio, por este respaldo que o Senhor nos dá. Sua palavra se cumprindo, suas promessas de abrir essa igreja, essa congregação no mundo, como Ele prometeu. Vemos o cumprimento, vemos como é Deus que faz todo o trabalho. O Senhor faz todo o trabalho. O único que nós fazemos é dispor o coração, amá-lo e tentar fazer tudo em perfeição, seguir os passos do Senhor. Isso é o único, o Senhor nos usa como instrumentos. Mas Ele é o que faz toda essa obra no coração e na mentalidade de cada ser. Portanto, que agradecemos ao nosso Deus e que, uma vez mais, que meu Senhor os abençoe grandemente. Podem sentar-se. Que o Senhor continue nos abençoando. Vemos que agora o tempo é curto, os dias passam voando. Termina um ano e começa outro ano rapidamente. O tempo parece como se o tempo estivesse encurtando. De todas as maneiras, nós devemos aproveitar sempre, aproveitar o tempo, seja curto ou longo.
aproveitá-lo para aprender de Deus, para falar de Deus e agradar a Deus sempre, em todos os momentos das nossas vidas, na vida material, no trabalho, nos estudos, nos negócios, na empresa, em todas as partes, na ocupação que cada um tenha. Devemos sempre reservar um momento, nossos pensamentos para o Senhor, nosso coração disposto para agradá-lo em tudo, em todos os nossos caminhos de nossa vida terrenal. Que Deus nos ajude e que nós sejamos fiéis ao Senhor até a morte. Esse é o nosso desejo e essas são as promessas que nosso Senhor Jesus Cristo deixou aqui escrito, deixou as pessoas em seu ensinamento, que tinha que segui-lo até o final, o que perseverar até o fim, mas esse até o fim dos dias de cada pessoa. O que perseverar até o fim, este será salvo. O que perseverar no caminho do Senhor, cumprindo os mandamentos, fazendo a vontade de Deus, agradando a Deus em tudo, afastando-nos do pecado, afastando-nos do egoísmo, da ira, do orgulho, da vaidade, afastando-nos da mesquinhez, de enganar as pessoas, de vociferar, maldizer, afastar-nos de tudo isso. Temos que nos afastar de todas essas coisas, para que assim nós possamos conseguir um dia ter a coroa da vida, ter a vida eterna, andar com o nosso Deus lá na eternidade, porque é um mundo que Deus nos oferece. Tem que ler a Bíblia. Se você quer aprender acerca de tudo isso, leia a Bíblia e aí encontrará todas suas dúvidas, suas perguntas e as respostas de tudo que você se pergunta. E também se apaixonará por Deus, porque Ele gosta que o ser humano valorize a Deus e o agradeça, porque Ele é nosso Criador e é o que nos deu tudo o que existe aqui neste globo terrestre. Assim que a honra e a glória é para o nosso Deus. E hoje nos corresponde, então, Mateus 12. Bem-vindas as pessoas pela primeira vez. Bem-vindas as pessoas recentes. E não esqueçam que busquem as congregações e vão à igreja mais próxima, a Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional. Vão à igreja mais próxima para que Deus lhes fale, para que lhe imponha mãos, para que Ele ministre profecia e para que Deus dê dons espirituais para você também e o abençoa. É muito importante congregar-se, porque Deus quer os louvores de seu povo, os louvores de seus seguidores, de seus crentes. E os louvores recebe o Senhor estando todos congregados em um lugar, em um salão. E isso é o que Deus quer, que também nos congreguemos para louvar seu nome. Assim que convido as pessoas que se congreguem. Bem, vamos iniciar aqui no capítulo 12 de Mateus. E diz assim a palavra do Senhor, o livro do evangelista Mateus, nos conta aqui no verso 1, diz, por aquele tempo, passou Jesus, quer dizer, qualquer dia, porque o Senhor começou a pregar sua palavra e diz que ele tinha 30 anos quando começou a pregar abertamente, publicamente, deu-se a conhecer às pessoas e começou a pregar o reino dos céus e também a ensinar a lei de Moisés, também a seu povo, para que eles praticassem a lei de Moisés e se arrependessem. Então, o Senhor fez essas duas coisas. Ensinava a lei de Moisés, a explicava, e também estava, ao mesmo tempo, ensinando o reino dos céus, que não é tão diferente, não difere muito da lei. E ele pregou, diz que 3 anos consecutivamente. Mas nesses 3 anos foram milhares os milagres e prodígios que o Senhor fez, segundo disse João, que se tivessem escrito os livros, pois não caberiam,
de tantos milagres que o Senhor fez e não ficaram escritos. Mas nós sim imaginamos tudo o que o Senhor pôde ter feito naquele tempo, porque hoje o Senhor continua fazendo milagres em nossas vidas. No meio da congregação da igreja, em meio de muitas pessoas que vêm pela primeira vez e ouvem a palavra de Deus e recebem os milagres e os prodígios do Senhor. Agradecemos ao nosso Deus. E diz, por aquele tempo passou Jesus por entre as searas num sábado, quer dizer, no dia de repouso, no sábado. Seus discípulos tiveram fome e começaram a colher espigas e a comer. Suponhamos que essas espigas eram de trigo ou de cevada ou de aveia, que era o que também naquelas terras dava-se muito estes cereais. E diz, e os fariseus, ao verem isso, disseram-lhe, porque os discípulos estavam fazendo isso no sábado, que era proibido fazer qualquer trabalho na lei de Moisés. E os fariseus estavam ali atrás olhando para criticar e para questionar todos os passos e os atos do Senhor. E diz que, vendo-o, disseram ao Senhor, eis que teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. O Senhor lhes responde, não tendes lido o que fez Davi, quando ele e os que com ele estavam tiveram fome? Os que leram a Bíblia, essa história encontramos, creio que é em Samuel, se não estiver enganada. No livro de Samuel, do profeta Samuel, encontramos essa história de Davi, que ia por lá por um lugar. Tinha muita fome, ele com todo o seu exército que levava. E como não tinha mais o que comer, chegou lá onde estava um sacerdote. O sacerdote lhe ofereceu o pão que põe na mesa e o pão da proposição. E então ele deu isso a Davi para que comesse. Isso, pois, era proibido, porque somente podia comer esse pão da proposição o sacerdote e seus filhos, sua família. Mas ali ele o ofereceu a Davi, quer dizer, aparentemente cometeu algo que não se devia fazer. E o Senhor então disse aqui aos fariseus, diz, vocês não leram a história, como é que Davi e os que estavam com ele tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Diz, ou não tendes lido na lei, que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Então o Senhor lhes disse isso, lhes disse, vocês não perceberam tudo o que fizeram os sacerdotes naquela época? Profanaram o templo do Senhor? E quem lhes disse algo? Ninguém. Sempre ficaram sem culpa, porque não teve alguém que lhes castigasse ou lhes dessem uma punição. Isso o Senhor Jesus falava a eles e lhes dizia para que eles compreendessem que o que os sacerdotes tinham feito antes, sim, era grave, porque tinham profanado o templo. Mas ele, pelo feito de alimentar-se esse dia, colher essas espigas para comer, pois que isso não era grave, não era mal, não era um pecado grave diante de Deus. E o Senhor então lhes dá o ensinamento e lhes diz no verso 6, pois eu vos digo que aqui está alguém maior que o templo. Diz o Senhor a estes fariseus, lhes diz, neste momento, tem um que é maior ou superior ao templo que naquela época, na antiguidade, estava o templo de Deus. O templo da época antiga era um templo feito por mãos de homens, era um templo físico, material. E ele nesse momento diz, nesse momento tem um que é maior que esse templo.
Portanto, como essa pessoa, o que estava aí é maior e superior ao templo, ele podia fazer o que fez? De permitir que os discípulos colhessem as espigas e comessem. O Senhor estava referindo-se que esse que estava e era maior que o templo era o Senhor Jesus Cristo. Mas ele, pois, diretamente não lhes dizia, só lhes disse: vos digo que um maior que o templo está aqui. Ele não disse, esse sou eu. Disse-lhes assim para que eles mais ou menos entendessem e compreendessem o que era que o Senhor estava lhes falando. E no verso 7 diz: mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Segundo o profeta Oséias, Deus estava por Oséias profetizando e dizendo: misericórdia quero, eu não quero sacrifícios. Dizia nosso Deus através dos profetas: não quero sacrifícios, eu não quero o sangue dos touros, dos bodes, eu quero um coração perfeito, um coração puro, um coração humilde, misericordioso, simples. Isso é o que eu quero, dizia nosso Deus em sua palavra. E aqui o Senhor os estava ensinando. Vocês não leram quando diz os Salmos? Oséias diz, misericórdia quero e não sacrifícios. Se vocês entendessem o que significa este termo, não estariam condenando aos inocentes, quer dizer, a esses apóstolos, a esses discípulos, que tendo fome, pois estavam buscando comida. 8. Porque o Filho do Homem é o superior, é o maior que o templo, é o Senhor do sábado, diz o verso 8. O Filho do Homem, o Senhor tampouco disse, porque eu sou, não disse. Disse o Filho do Homem. Ele referia-se a ele mesmo. Mas aos bons entendedores, pois compreenderiam que estava falando dele. E por isso lhes diz, o Filho do Homem é Senhor, é superior, é maior do que o sábado. Assim que por isso, ele permitiu que seus discípulos fizessem essas coisas. Vamos com o verso 9. Seguia o Senhor em seu percurso, pregando, e diz, e partindo dali, entrou na sinagoga dos judeus, e diz, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e perguntaram a Jesus, para poder acusá-lo, para poder questionar, criticar, e lhe perguntaram, é lícito curar no sábado? E o Senhor lhes diz, qual homem dentre vós, entre vocês, que tendo uma ovelha, e esta cair numa cova, num sábado, não lançará a mão dela e a levantará? Não procura salvá-la? Qual de vocês permita ou deixa que sua ovelha que caiu lá, que morra, porque é um sábado? Vocês o primeiro que vão fazer é procurar resgatá-la, ajudá-la, auxiliá-la, para que não lhe aconteça nada mal? Isso foi o que o Senhor lhes disse. Vocês fazem isso? Então, o Senhor lhe diz, pois aqui esse que está doente, que tem essa mão assim, o que vale mais, uma ovelha ou um homem? Lhes diz aqui no verso 12. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é, por consequência, lícito fazer o bem no sábado. Eles não tinham compreendido que no dia de repouso podia-se fazer o bem, podia-se fazer misericórdia. Que se uma pessoa estava morrendo de fome porque de repente estava no campo em algum lugar e não tinha nada para comer, pois apelava ao que tivesse ali nas plantações, nas árvores, na natureza, frutos, sementes, e que essa pessoa, pois, podia alimentar-se nesse dia de repouso. Mas eles tinham mal interpretado a Escritura, a lei de Moisés tinham mal interpretado.
Porque na lei dizia que no sábado ninguém podia cozinhar seus alimentos, prepará-los, senão que eles tinham que prepará-los no dia anterior, para que no outro dia não tivessem que cozinhar, que preparar alimentos. E eles então interpretaram que se a pessoa está no campo e que não tem aí o que comer, o que beber, pois ele recorre a um riacho para tomar água, para comer uma semente, uma fruta, pois porque tem fome. E o Senhor não vê que isso seja pecado, assim seja esse dia de repouso, dia de sábado. Portanto, que eles mal interpretavam e deturpavam a lei de Moisés, a acomodavam à sua maneira. E o Senhor os estava aqui ensinando, não, no dia de repouso pode-se fazer muitos bens, pode-se fazer muita misericórdia, pode-se estender a mão a alguém que precise. Isso pode-se fazer no dia de repouso ou sábado. E no verso 13 diz, então disse àquele homem, estende tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. O Senhor fez o milagre, glória a nosso Deus. Fez-lhe o milagre, fez-lhe o bem, fez-lhe a misericórdia no dia de sábado, no dia de repouso, para ensinar a eles que não interpretassem a Escritura, a sua maneira, a sua conveniência, senão que tinham que ser inteligentes e sábios para interpretar a palavra de Deus, para agir e fazer as coisas bem, de tal maneira que agrade a Deus o que o ser humano faça. Nós devemos agir e fazer as coisas sabiamente, inteligentemente, sem nenhuma conveniência, porque nós não vamos pôr fardo às pessoas, senão fazer as coisas com sabedoria, e que Deus nos ensine, e que o Senhor esteja sempre conosco, guiando-nos, orientando-nos, para fazer tudo perfeito. Agradecemos ao nosso Deus. E diz o verso 14, diz, então os fariseus saíram e formaram conselho contra ele para o matarem. Então eles se irritaram e não aceitaram o ensinamento. Não o aceitaram, senão que eles seguiram em seu erro de que nesse dia de sábado não se podia fazer absolutamente nada. Bem, no verso 15, Jesus, sabendo isso que os fariseus formaram, pois e queriam matar o Senhor, ele retirou-se dali e acompanhou muita gente e curava a todos. O Senhor continuou a fazer milagres esse dia. E recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse a palavra profética, o que fora dito pelo profeta Isaías, quando profetizou, eis aqui meu servo, a quem escolhi, meu amado, em quem se agrada minha alma. Porei meu espírito sobre ele, e aos gentios anunciará o juízo. Que bonito, diz, não contenderá nem gritará, ninguém ouvirá pelas ruas sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar a justiça. Que temos aqui em Isaías 42, que sim deveríamos ler aqui, em Isaías 42, esta passagem, esta profecia que ele deu, referente a nosso Senhor Jesus Cristo, em Isaías 42. Diz aqui em Isaías 42, do verso 1 ao 4, que diz, o servo do Senhor diz, eis aqui meu servo, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, eu o sustentarei, meu escolhido, em quem minha alma tem contentamento, pus sobre ele o meu espírito, ele anunciará a justiça das nações. E por isso aqui o Senhor Jesus, no verso 17 de Mateus, dizia aos seus ouvintes, lhes dizia, com isso se cumpre o que disse Isaías. E seguimos aqui com Isaías, no verso 2 diz, não gritará.
E nem levantará sua voz, quer dizer que ele não ia pôr-se a pregoar? A pregoar ia dizer, venham, venham, porque eu sou o rei. Eu sou o que manda, eu sou o que governa, o que ordena. Eu sou o poderoso, eu sou mais poderoso que todos vocês. Venham que eu faço aqui milagres e sinais. Venham e vejam, digamos, como com orgulho, com vaidade, com presunção. Diz, não gritará e nem levantará sua voz, nem a fará ouvir nas ruas. Ele não ia fazer propaganda, não, senão... Sim. Publicidade. Publicidade, obrigada, irmão. O Senhor não ia pôr-se a fazer publicidade de si mesmo. Nem a dizer, venham, porque eu sim faço milagres e sinais, venham. Nem quando fazia os milagres, dizia às pessoas, não contem a ninguém. Vai, não diga nada a ninguém. Mas se ele tivesse posto a gritar, a levantar sua voz e a fazer ouvi-la pelas ruas, tivesse dito, venham, aqui vejam o milagre que fiz, reúna todas as pessoas para que venham ver o milagre. Ele não fez isso. Sempre dizia a todos, não conte a ninguém. Porque ele queria fazer toda a obra de Deus, obedecer a nosso Deus, fazer sua obra, seu trabalho, ao que ele tinha vindo, sua missão, sem orgulho e sem vaidade, e sem demonstrar seu poderio, senão com toda a humildade e simplicidade do caso, com toda a sabedoria. E o 3 diz, a cana gasta não quebrará. As canas eram as pessoas, seres humanos, a categoria do ser. Tinha pessoas pobres, tinha pessoas doentes, tinha pessoas saudáveis, tinha pessoas que ocupavam bons postos, tinha pessoas ricas, pessoas meio ricas, pessoas que sim tinham dinheiro, outras que não tinham dinheiro. Estavam as viúvas, os órfãos, estavam aquelas pessoas necessitadas que os humilhavam, não os consideravam. Então, o Senhor falava dessa cana gasta, que era uma pessoa que não tinha voz nem voto, era um cidadão qualquer do povo, que não tinha voz nem voto, que qualquer um vinha humilhá-lo, ou a dizer-lhe coisas ou insultos. Então, essa era a cana gasta. Então, a cana gasta em uma plantação, quando as pessoas começam a limpar o que não serve, então eles viam a cana aí como meio quebrada, então as pessoas chegavam e atiravam porque diziam, isso não serve, isto não serve. Arrancavam essas caninhas de trigo ou de cevada, ou de milho, o que fosse. Então, o Senhor dizia que ele não ia quebrar essa cana gasta, senão que ele ia era curá-la, ajudá-la para que mais bem se endireitasse e desse seu fruto. Então, isso era referindo-se à pessoa que dizia, a mim ninguém olha porque eu não sou ninguém. Eu não tenho voz nem voto, nem sou ninguém, não tenho dinheiro, sou pobre, vivo por ali debaixo de uma árvore. Essa é a cana gasta, diz que ele não a quebraria, senão estaria consolando e estaria dizendo-lhe, não peques, creia em Deus, creia em mim e verás que tu terás a felicidade, terás a vida eterna. Isso era o que o Senhor, para isso veio o Senhor. Essa era a sua missão, isso era o que ele fazia. E por isso diz, a cana gasta não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Dessas velas que acendem, e então quando apaga, fica o pavio fumegando, quer dizer, não se apagado o fogo totalmente e pode acender-se novamente? Então, se alguém vê, diz não, tira-o daí porque já não serve. Diz que ele não ia apagar esse pavio, senão ao contrário, lhe daria oportunidade para que ele acendesse sua luzinha novamente. Dessa maneira, o Senhor estava ali, aqui nosso Deus, comparando os seres humanos com essas coisas tão pequenas, simples, que não tinham valor, aparentemente não tinha nenhum valor. Assim como a gente, como as pessoas, no meio daquele povo, daquela sociedade, onde os ricos e os opressores abusavam dos pobres,
O Senhor veio para trazer a justiça e veio para levantar e consolar essas pessoas. Agradecemos ao nosso Deus que Ele nos ensina. Ele nos ensina também a nós como é que devemos tratar a nossos semelhantes. E diz aqui termino de ler o verso 3. Nem apagará o pavio que fumega, fará a justiça de acordo com a verdade de Deus, de acordo com a verdade que é o Evangelho do Senhor. Essa é a verdade de Deus. Fará justiça, não se cansará, nem desmaiará, até que a justiça seja estabelecida na terra. Mas estava falando ali da terra da Judéia, de Jerusalém, ali desse povo de Israel. Diz, e as ilhas, que são os gentios, diz, e os gentios esperarão seus ensinamentos, bendito é o nome do Senhor, que Ele teve tanta misericórdia, que eu creio que nós, os gentios, éramos esse pavio que fumega e essa cana gasta, sem servir para nada, mas Deus deu a oportunidade aos gentios, e por isso nós hoje estamos com nosso Deus, gozando com Ele, do seu Espírito Santo, dos seus dons maravilhosos, de seus prodígios, milagres e sinais que Ele faz conosco. E o estamos desfrutando, agradecemos a Deus, agradecemos a misericórdia do Senhor, que Ele teve de pregar não somente a esse povo de Israel, senão também aos gentios. Glória a Deus. Então, aqui novamente em Mateus, o Senhor Jesus estava lhes falando e lhes disse, aqui se cumpre o que diz Isaías. Diz, não contenderá nem gritará, ninguém ouvirá pelas ruas sua voz. Não apagará o pavio que fumega até que faça triunfar a justiça, e em seu nome os gentios colocarão sua esperança. Bendito é o nome do Senhor. O 22 diz, então trouxeram-lhe um endemoniado, cego e mudo, e o curou, de tal modo que o cego e mudo via e falava. E toda a multidão estava atônita e dizia, não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expele demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Sabendo Jesus os pensamentos deles, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expele a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá seu reino? Impossível. Não pode Satanás estar dividido, de que estava ali expelindo demônios, repreendendo espíritos maus, mandando-os para os abismos, para que as pessoas ficassem livres. E eles diziam que isso era por o demônio que ele tinha, que fazia que ele fizesse esse tipo de milagres. E o Senhor disse-lhes, Satanás não pode estar dividido, ele não pode dividir a si mesmo, porque então seu reino não subsistirá. Diz o verso 27, e se eu expulso os demônios por Beelzebu, diz vocês, ou vossos filhos, por quem os expulsam? É a pergunta. Assim como as pessoas que hoje em dia ainda tem pessoas em denominações cristãs, dizem que são cristãos que leem a Bíblia. E quando menciona-lhes que o Senhor hoje também tem levanta profetas, evangelistas, que está o dom da profecia, que o Senhor faz milagres e sinais e que as pessoas falam em línguas, quando diz isso a eles dizem, isso é do diabo. Isso não é de Deus, isso é do diabo. Isso são espíritos, isso são bruxarias. Eles mesmos, os que dizem ser cristãos, que estão lendo a Bíblia, como estarão de cegos e surdos, que leem e não entendem. Por quê? Porque tem uma mentalidade obscurecida. Seu coração está obscurecido, está duro, e por isso Deus não chega aos corações deles para fazê-los entender e compreender essa maravilhosa leitura das Escrituras. Então, como eles são duros e rebeldes, e querem entender tudo à sua maneira, à sua própria conveniência, então não entendem
e criticam, e nos criticam porque muitos nos criticam, mas aqui o Senhor diz, não pode ser, que Satanás diz, estará dividido. Não, diz o Senhor, se eu expulso os demônios por Belzebu, que é um rei dos demônios, diz, vocês, em nome de quem os expulsa então? Vocês que vivem mal, que vivem em pecado, lhes dava a entender o Senhor. Vocês que são seres humanos falhando a Deus todos os dias, vocês como vão repreender esses espíritos? Em nome de quem os estão fazendo então? Dessa maneira tão sábia o Senhor estava respondendo a estes inimigos. E também nos serve a nós de consolo hoje quando nos criticam também, que é do diabo. Mas se nós não estamos pregando o diabo, se não estamos pregando que tem que cumprir os mandamentos do Senhor e viver a vida santa e afastar-se do pecado. Então, se somos do diabo, como estaremos contradizendo, não é? Seria contraditório que o diabo gosta da maldade, do mal, ir-se contra Deus. Então, como ele estará também aqui apoiando em tirar os demônios, em tirar o pecado e em ensinar as pessoas a santidade, a retidão e o agradar a Deus? Isso é uma contradição? Isso é algo que nós, se somos inteligentes, devemos raciocinar sabiamente e compreender que não tem que obedecer nem dar credibilidade a esses comentários, a essas críticas. A isso que estava aqui fazendo esses fariseus com o Senhor, que hoje também aos filhos do Senhor, pois fazem o mesmo com os filhos do Senhor, que os criticam e os julgam de demônios. Então, hoje também dizemos como o Senhor lhes disse a eles. Se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam vocês, vossos filhos? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. E nós diríamos, se nós, pelo Espírito de Deus, também estamos orando, repreendendo demônios e doenças, e ensinando as pessoas que se afastem do pecado e que vivam a vida santa e reta. E Deus está conosco e nos respalda e nos apoia. E o Senhor chega aos corações e à mentalidade das pessoas e as converte. Então, Deus, é o caminho de Deus, o qual estamos pregando. Bendito é o Senhor. E é a Deus a quem nós estamos nos dirigindo, a esse Deus criador dos céus e da terra. Assim que tudo isso devem considerar aqueles que criticam e se põem a falar sem pensar, o que não sabem nem entendem. Mas, quando nos criticam, às vezes as pessoas, nós lhes dizemos, pois vão vocês e vivam a experiência. Já depois que vocês vivam a experiência, pois falem, por agora não se atrevam a abrir a boca, não julguem sem pensar, porque não vivem a experiência. Alguns foram viver as experiências e perceberam que verdadeiramente nós estamos aqui pregando o nome do Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, e que estamos ensinando o caminho da santidade, do obedecer a Deus e de não pecar. Agradecemos a Deus que Ele nos ajuda e nos respalda, e o Senhor está conosco e está nos ajudando a fazer este trabalho maravilhoso. E aqui no verso 29, o Senhor diz, como pode alguém entrar na casa do homem valente e saquear seus bens, sem primeiro amarrar o valente, e então poderá saquear sua casa? Quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens. Aqui é onde vem a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que muitos irmãos ou irmãs recentes da igreja fazem essa pergunta, que o que significa a blasfêmia contra o Espírito Santo? Aqui, esses fariseus, quando lhe disseram, este está expulsando os demônios, é pelo espírito de Belzebu.
que é o príncipe dos demônios. Aí estavam blasfemando contra Deus. Estavam blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito de Deus tinha dito no Antigo Testamento por Moisés, pelos profetas e os salmos, disse que o Senhor Jesus Cristo, o enviado de Deus, o anjo da aliança, o precursor da salvação, que viria e que faria milagres e sinais e que o Espírito de Deus estaria com ele e que Deus mesmo estaria com ele e que estaria Deus conosco na terra. Em todos esses livros se encontram essas promessas que disse o Espírito Santo ou o Espírito de Deus. E aí estava a palavra profética. E quando já se cumpre essa palavra profética disso, desses profetas e dos salmos e de Moisés, quando se está cumprindo aqui com o Senhor Jesus, então já eles não creem depois que estiveram tanto tempo, aparentemente lendo a lei de Moisés. E eles esperavam o Messias, esperavam o rei dos judeus, o rei de reis, a esse rei perfeito que Deus fala tanto nos profetas. Quando será que vem? Chegou o Senhor Jesus Cristo e não creram nele, não o aceitaram, senão que disseram que vinha era da parte do diabo. Isso se chama blasfêmia. A blasfêmia contra o Espírito Santo, blasfemando contra Deus, por menosprezar a palavra do Espírito Santo dita por todos os profetas na antiguidade. Menosprezaram isso, então blasfemaram. Blasfemaram porque eles leem os escritos e não os entendem, não os aceitam. E aqui o Senhor diz, no 31, portanto eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Assim que de uma vez lhes disse, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi o que falou que eu estaria aqui, pregando, fazendo milagres, ensinando o reino, ensinando a lei, e vocês não creem em mim? Vocês dizem que eu venho da parte do demônio? Então estão blasfemando contra o Espírito de Deus, quando ele falou na antiguidade, por Moisés, pelos salmos e pelos profetas. Teve que ter lhes dito o Senhor essas coisas a esses fariseus. E diz que esse pecado e essa blasfêmia não lhes seria perdoada. De uma vez nós sim damos por feito, pois que eles foram condenados. Diz o 32, a qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Diz que qualquer que fala contra o Filho do Homem lhe será perdoado, porque está falando contra a carne, contra esse personagem de carne e osso que viam, Jesus de Nazaré. Está bem, diz, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro, porque o Espírito Santo, por profecia, através dos profetas, falou, fala e falará sobre sua palavra, sobre sua existência e sobre o que Deus tem, os planos que tem para os seres humanos que crerão nele. O Espírito Santo continua seu trabalho e o que diz que isso não é do Espírito Santo, senão que é do diabo, pois está blasfemando contra o Espírito Santo. Hoje também nós diríamos, se alguém vem contra mim como humana, que sou, vem contra mim, não tem nenhum problema, tudo lhe será perdoado. Mas se vem dizer que esta mulher que está aqui e que está lhes falando que é do diabo e que tudo que fala é do diabo, pois isso está blasfemando contra o Espírito Santo. Por quê? Porque o Senhor em profecia lhe disse a essa pessoa, lhe disse, prega e fala do reino dos céus, porque eu te usarei e lhe darei os dons para que ensines e pregues. Então o Espírito Santo deu uma ordem. Então ele fez uma promessa? Então o Espírito Santo também disse a essa pessoa, lhe disse, e eu vou usar-te para fazer milagres e tu profetizarás e estarei fazendo milagres e sinais com tua oração, ou com tua imposição de mãos, ou com teu ensinamento. Então o disse o Espírito Santo. Então a humana podem dizer essa mulher, não, ela é feia, é isso, é aquilo, podem dizer todas essas coisas, mas não pode dizer que é mentira o que está pregando, porque é blasfemar contra o Espírito de Deus, porque ele foi quem o disse.
Ele foi o que disse quem é essa pessoa e se sim pode estar aqui, onde está, ou não pode fazê-lo. Isso é o que significa a blasfêmia contra o Espírito Santo. E me detive muito na explicação porque e muitas pessoas e muitos irmãos também da igreja que já estão há anos na igreja ainda continuam me perguntando isso, que como é isso da blasfêmia, o que é a blasfêmia? Então, desculpe-me que me detive tanto nessa resposta neste tema da blasfêmia contra o Espírito Santo. É dizer que é uma mentira ou é do diabo quando Deus está falando e dando uma ordem. Então, nosso Deus veio e usou a Jesus de Nazaré, a carne. Entrou Deus aí para habitar nesse corpo de carne e osso. E isso é o que tem que respeitar e valorizar. E os que digam que não, que isso vem do diabo, pois isso é blasfêmia. Isso. Então, aqui o Senhor Jesus, por isso já claramente, ele lhes diz, a qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem como ser humano, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro, depois da morte. Diz o 33, ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então diz que uma árvore não pode dar fruto bom e mau ao mesmo tempo. Senão é o que tudo é mau ou que tudo é bom. Então diz que pelo fruto se conhece a árvore e o Senhor estava ensinando a eles. O que eu estou fazendo? Eu estou ensinando-lhes o reino de Deus, estou lhes ensinando o caminho verdadeiro, estou fazendo milagres, estou fazendo-lhes a vida feliz, que tenham paz, que tenham tranquilidade, felicidade, saúde, que tenham tudo. Isso é o que eu estou fazendo. Então sou o quê? Uma árvore de frutos bons? Isso é o que devem olhar. No verso 34, diz, raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Lhes disse a esses fariseus que eles eram uma raça de víboras que se punham a falar do bom quando eles mesmos estavam fazendo mal e desagradando a Deus. Diz, porque do que há em abundância no coração, fala a boca. Então, tudo, o bom e o mal, está no coração do ser. O bom e o mal está no coração do ser. Não aqui na cabeça, como dizem as pessoas, aqui nos pensamentos, não é nada disso. Está no coração. Diz que todo o bom e o mal está no coração. E do coração saem a cabeça para processar e para maquinar, para o que tem coisas boas em seu coração, leva-os a seus pensamentos para processar, para fazer as coisas bem e para fazer os benefícios. Mas o que tem coisas más em seu coração, processam-nas aqui em sua cabeça, em seus pensamentos, para maquinar e fazer o mal aos demais. Essa é a realidade. Então, nosso Deus diz que do que há em abundância no coração fala a boca, e nós temos que ter em nosso coração abundância de Deus, de misericórdia, de amor, de fidelidade, de fazer o bem, de amar, de ser sinceros, de tudo isso, não ser hipócritas. Todas essas coisas boas são as que temos que ter em nosso coração, porque isso é o que sai a reluzir em nossa boca. Isso é o que falamos, o que tem no coração. O 35, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro do coração. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, darão conta no dia do juízo. E quem tinha acabado de dizer palavras ociosas, pois os fariseus tinham dito todas essas coisas contra o Senhor. E diz que eles se puseram a falar todas essas coisas ociosas e diz, toda palavra ociosa que os homens disserem, darão conta no dia do juízo. Por isso é importante que, antes de falar, tem que pensar muito bem. Por isso é que aqui na cabeça é onde se processa o que tem no coração. Então, tem que pensar muito bem o que é o que vai falar para não ofender
para não entristecer alguém, ofendê-lo, ou maldizer, ou dizer coisas que não valem a pena. Tem que ser sábios e inteligentes antes de abrir a boca. Bem, diz porque o 37. Porque por tuas palavras serás o quê? Justificado. E por tuas palavras serás o quê? Condenado. Muito cuidado ao falar. Muito cuidado. Porque não podemos falar sem pensar, levantar um falso testemunho, inventar uma mentira contra alguém, uma calúnia contra alguém, uma ofensa, um insulto, pois tudo isso não agrada a Deus. Entretanto, Deus sim nos cobra por todas essas coisas. Bom, que Deus nos guarde e nos protege de tudo isso e nos ajuda o Senhor a seguir em frente e a triunfar em nossa vida espiritual. O 38 disse, então, alguns dos escribas e dos fariseus responderam: Mestre, queremos ver um sinal de tua parte. Tinham visto todos os milagres e sinais e, entretanto, estava lhe pedindo ver sinal. E o Senhor lhes respondeu: uma geração má e adúltera. O Senhor estava tratando a esses escribas e fariseus, dizendo-lhes que eles eram uma geração má e adúltera. Porque estava adulterando a doutrina verdadeira de nosso Deus. Estava interpretando mal a lei de Moisés. E por isso o Senhor lhes diz geração má e adúltera. Diz, essa geração pede um sinal, demanda sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas, que de igual maneira eles ficaram sem entender. Diz, porque como esteve Jonas no ventre do grande peixe durante 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem no coração da terra por 3 dias e 3 noites. Eles não entenderam isso. Mas aqui já nós sabemos que estava falando da morte do Senhor, que morreria ao 3º dia, pois estaria ressuscitando. 41. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração, quer dizer, com os escribas e os fariseus daquele tempo. Lhes diz, com essa geração se levantarão os homens de Nínive e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas neste lugar. Nesse lugar, nesse momento, está o Senhor Jesus Cristo, está o Salvador, o Messias, o enviado de Deus. Ele era mais do que Jonas. E Nínive se arrependeu quando Jonas lhes pregou. Então, nesse momento, o Senhor, que era mais do que Jonas, e não creram nele, então diz que o juízo será mais forte. Para eles, os que estavam aí ouvindo o Senhor Jesus, para eles será mais forte o castigo do que para as pessoas de Nínive. Isso é o que estava aí dizendo. O 42, a rainha do sul se levantará no juízo com essa geração. Outra vez, escribas, fariseus, todos esses sacerdotes e todos esses governantes que estavam no momento, que não creram no Senhor. Eles eram a geração, diz. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará. Por quê? Ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão neste lugar. Quer dizer, estava aí neste momento quem? O Senhor Jesus Cristo. Ele era superior a Salomão. Diz, mas quando... aqui no verso 43, diz, mas quando o espírito imundo, que aqui já muda o tema. Aqui já muda o tema do ensinamento que o Senhor dava aqui, por não crer nele e por julgá-lo. E aqui diz, mas quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos em busca de repouso e não encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí e voltando, acha-a desocupada, varrida e ornamentada. Aqui se entende que o espírito imundo sai do homem é quando Deus faz uma libertação, ou os seguidores do Senhor, os crentes, oraram por uma pessoa que tem espíritos maus, e esses espíritos saem dessa pessoa e a pessoa fica livre. Então diz que esses espíritos saem e andam por lugares por aí buscando um repouso, porque os demônios, os espíritos gostam de habitar em corpos vivos, em corpos de seres vivos como seres humanos, para encontrar repouso. Diz esse espírito mau, quando não encontra o repouso, diz, voltarei para minha casa de onde saí, quer dizer, eu quero outra vez voltar
a entrar nessa pessoa que eu saí. Porque acontece que essa pessoa que foi libertada desses espíritos imundos, seu dever era seguir o caminho do Senhor, orar, louvar a Deus, glorificar a Deus, obedecer ao Senhor. Essa pessoa tinha que seguir o caminho da santidade. E acontece que essa pessoa foi libertada dos espíritos, mas continuou vivendo em pecado. Continuou vivendo em seu pecado normalmente. E por isso diz no 44, que o demônio diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando a achar desocupada, varrida e ornamentada. Quer dizer, esse coração dessa pessoa não tinha a Deus. Estava desocupada, sem Deus. Estava varrida e pronta para que alguém venha para habitar nesse lugar. Se tivesse seguido o caminho do Senhor arrependido e vivendo a vida santa, então, quando os demônios regressaram, teriam encontrado que a casa estava ocupada. No coração dessa pessoa está Deus. Não posso entrar. É isso. Diz o 45, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele e entram para habitar ali. Claro, uma pessoa quando começa outra vez a viver a vida pecaminosa, diz que seus últimos atos são piores que o primeiro, porque já vem mais espíritos e o possui. Então diz o Senhor, assim também acontecerá a essa geração malvada, assim vai lhes acontecer a esses escribas e fariseus, que depois deles dizer que deu-lhes a lei de Moisés e que Moisés lhes ensinava o bom caminho, a boa maneira de viver, como agradar a Deus. E logo vem o Salvador, o Messias, a pregar-lhes o Evangelho. E então, eles, em vez de ficar livres completamente e ter a Deus em seu coração, aceitando a Cristo Jesus como Salvador, então o que fizeram foi rejeitá-lo. É claro que a vida que eles vão viver é pior do que a que vivia antes, porque se antigamente estavam pecando por não cumprir a lei de Moisés totalmente, então agora vai ser pior, porque Deus vai lhes cobrar, porque rejeitaram, não cumpriram a lei de Moisés, nem tampouco aceitaram ao Salvador, a Jesus Cristo, que é o Salvador, é o Rei, é o caminho e a verdade e a vida que leva à vida eterna. Então, como não aceitaram, dizia-lhes o Senhor nesses dias, a situação de vocês será pior que antes. Sua situação será pior que antes agora, depois que eu estou aqui pregando o Evangelho, e depois que agora o Evangelho é o que vai ser pregado no mundo, a situação de vocês será crítica. Em todos os aspectos, material e espiritual. E notemos, irmãos, que Deus realmente não tornamos a ouvir de que Deus tenha levantado mais profetas naquele povo. Nesse povo que existiu antigamente, Deus tirou profetas, Deus tirou sua presença, Deus tirou o respaldo, e nunca voltamos a ouvir que aquelas pessoas tenham experiências com Deus. Então vemos que se cumpriu essa palavra profética do Senhor Jesus Cristo. Assim também acontecerá a essa geração. Então, diz já aqui no verso 46. Enquanto ele ainda estava falando à multidão todas essas coisas, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora querendo falar com ele. Aqui diz sua mãe e seus irmãos. Recordem que o Senhor Jesus teve irmãos e irmãs. E isso diz a Bíblia, porque ele foi o primeiro. Diz que depois que ele nasceu, quando nós lemos aqui em Mateus 1, diz que José nunca tocou em Maria até que nasceu o Senhor Jesus Cristo. Que depois que o Senhor Jesus Cristo nasceu, então ele seguiu sua vida conjugal normalmente com Maria. E teve filhos e filhas. Então, o Senhor, aqui lhe disseram, Senhor, aqui está tua mãe e teus irmãos, querem falar contigo? E então o Senhor lhes disse a essas pessoas, disse-lhes, sabem uma coisa? Quem é a mãe, quem são os irmãos, vocês devem aprender que já estando em família, a família de Deus,
a família do Evangelho, quando se esteja pregando o Evangelho de Cristo, todos os seguidores, todos os crentes serão uma família, os filhos de Deus. Então já são a família de Deus. Acontece que já não tem tanta importância a família de sangue. Já não tem muita importância. Se a família de sangue se converte e segue o caminho do Senhor, pois também será nossa família. Mas se eles se apartam e menosprezam os seguidores do Evangelho, pois então eles já não serão mais nossa família, assim sejamos do mesmo sangue. Foi o que o Senhor quis ensinar. Ele aproveitou essa oportunidade para dar este ensinamento. E por isso ele disse a alguém: eis que tua mãe e teus irmãos estão ali fora. E o Senhor diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Quer dizer, todos vocês são minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mas se vocês chegam a ter sua família em sangue, somente você se converte e sua família de sangue não se convertem ao Evangelho, te rejeitam, te criticam e são de teu sangue, são teus irmãos, ou é tua mãe ou é teu pai, e eles te rejeitam, te ameaçam, te deserdam por estar no Evangelho, no reino. Então, quem é tua família? Então o outro diz: pois então minha família são os crentes no Senhor, os que creem em Deus, os que buscam o caminho do Senhor, pois a eles os tomarei como minha família, e minha verdadeira família em sangue. Se me rejeitam por seguir o caminho do Senhor, pois terei que abandoná-los e despedir-me deles e ignorá-los, porque então minha família é a família de Deus. Mas o Senhor aqui não era que estava desprezando a mãe, aos irmãos, não os estavam desprezando? Estava dando, era o ensinamento que as pessoas deveriam aprender, que quando conhecemos este caminho do Senhor, que devemos aprender que nós estamos nesse caminho e que todos os irmãos e irmãs aqui nos amamos porque somos a família de Deus. E minha família de sangue, se tem alguns que seguem o caminho, pois muito bem, mas os que não e que me rejeitam, pois então eu já os deixo que vivam seu mundo, dar-lhes-ei bom exemplo, bom testemunho, mas já não estarei com eles reunida, nem compartilhando, porque estão menosprezando o caminho de Deus, a palavra do Senhor. Isso é o que Deus, o Senhor Jesus Cristo, quis aqui ensinar referente a esse assunto do pai e da mãe, que diz a propósito, quem é? Minha mãe e meus irmãos, todos vocês que creram e me seguem, lhes diz. Então, sem desmerecer que eles, pois, também estavam seguindo ao Senhor, mas era dando-nos este ensinamento, para que nosso coração não se vai pois como a se prender, não é? Em nossa família de sangue, que se são pessoas que vivem fazendo o pecado todos os dias e na maldade, que rejeitam e que me criticam e que dizem de mim tudo o que seja, então não, como são de meu sangue, eu tenho que estar lá com eles, não. Apartados. Eu sigo a família do Senhor. A família de Deus é minha família. Agradecemos ao Senhor, porque Deus nos ensina. O Senhor nos ensina. E aqui, desculpem-me que eu repito e repito, talvez volto e falo, porque eu tenho todo tipo de público. Eu sei que tem muitos intelectuais, muitas pessoas inteligentes que entendem e compreendem, mas eu estou ensinando também aos meus irmãos que não têm capacidade para entender muitas coisas e que perguntam, e que eu aproveito aqui com o ensinamento para dar as respostas das perguntas que me fazem. Então, por favor, me desculpem, mas sim, amemos a Deus com todo o nosso coração. Amar a Deus, ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, tem que orar, ler salmos. Lendo os salmos, aprendemos a orar. Tem que buscar nosso Deus com todo o coração. Muito obrigada. Que meu Senhor abençoe a todos e a todas, grandemente. Obrigada, vamos orar. Bendito o Senhor, bendito Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Meu Senhor e Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
nosso Deus verdadeiro, nosso Rei, o Santo, o que vive e reina pelos séculos dos séculos. Obrigada, Pai Santo, por esse dia. Obrigada por este ensinamento. Bendito é o Senhor. Guia-nos e ensina-nos. E que tua palavra santa chegue ao profundo do nosso coração. E que nós sejamos árvores que dão bons frutos. Árvores frondosas que sempre dão seu fruto ao seu tempo. Isso queremos ser, Pai meu, com tua ajuda. Obrigada, Senhor. Envia o poder do Espírito Santo e revista-nos com o poder de sua graça. Ilumina-nos e ensina-nos tua palavra, tua verdade. Obrigada, Pai meu. Estendas tua mão, Senhor, tua mão que cura, sobre as pessoas que estão doentes. Veja, Senhor, que tem diversas doenças. E tem muitas pessoas, centenas de pessoas ou milhares de pessoas que estão doentes de muitas doenças, Senhor. Doenças físicas e doenças psíquicas também, Senhor. Estendas tua mão e sejas tu curando, meu Senhor, a estas pessoas. Estendas tua mão e dá-nos a cura. Dá-nos saúde a todos, meu Senhor, e ajuda-nos, Senhor, tirando a dor, tirando bruxarias, feitiçarias, maldições. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a quebrar essas correntes diabólicas. Destruas a obra do maligno, a inveja do diabo contra nós. Guarda-nos, protege-nos a todos, Pai meu. Tua bênção conosco, meu Senhor. Obrigada, no nome glorioso de Cristo Jesus, seu Filho amado. A honra, a glória e o louvor seja para o Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Agradecemos ao Senhor, a honra e a glória para o nosso Deus. Que meu Senhor abençoe grandemente a todos. Uma bênção grande para todos vocês. Chuva de bênçãos do céu. Obrigada para as crianças e um forte abraço para vocês. O Senhor abençoe, até breve. Obrigada, obrigada.